Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei
passar. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Clamei. Bendito serei. Profetiza para tua vida. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore o seu santo nome. Exalte a Ele. Oh, clame. Oh Deus, levanta as suas mãos aos céus. Oh Senhor, oh Deus, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vale um aplauso a esse Deus de promessas. Oh, ovacione teu santo nome. Aleluia. Deus é que está falando. João 3,16 diz assim: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês já entenderam o risco que Deus correu mandando o filho dele para me salvar? Você mandaria alguém para salvar um pecador? Jesus, o único Filho de Deus, que se apresentou como Cordeiro vivo voluntariamente. Vocês já imaginaram o risco que o Pai, o Criador, o meu Deus, correu quando Ele enviou Jesus Cristo para me salvar? E eu sei quem eu era. Mas Deus amou você e eu de tal maneira que Ele mandou. Porque Ele viu algo em nós. Eu já contei isso para os irmãos. E hoje eu vim trazer mais uma vez esse testemunho que edifica a minha fé. Quando um dia me disseram, muitas pessoas juntas, você é um lixo. Mas alguém se levantou e disse, tem tesouro no lixo. Vamos limpar, vamos achar, porque ali tem valor. E você tem valor. Será que aquela pessoa que está do teu lado corre o risco de ser teu marido, tua esposa, teu filho, teu amigo? Se você está do lado de alguém, se você está nesse lugar com alguém, eu quero que você hoje conheça, lembre ou reconheça a tua identidade. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que você tem valor. E Deus enviou seu Filho para te salvar.
Ele veio salvar o pecador, mas nesse pecador tem algo valioso. Meus amados, eu quero dizer que Jesus, ele veio com essa missão de salvar o pecador. Mas a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, para quê, não é? É uma oportunidade, para que todo aquele que nele crê. Tem os que creem, tem os que não querem crer. Mas todo aquele que nele crê, o que ele tem? Para que Deus enviou o seu Filho amado? Para todo aquele que nele crê, em primeiro lugar, não pereça, e que tenha vida eterna. O que é vida eterna? E quando é essa vida eterna? Quero que você ouça bem, eu tenho aí um leitor no meio da congregação, ele vai ler o livro de João, capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que declaração maravilhosa de Jesus. Eu dou-lhes a vida eterna. Era dele. Então o momento que eu posso entender é já. Eu tenho uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ele me deu para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, mas corre um risco de perecer aí. A Bíblia fala que muitos desviando-se da fé, muitos deixando para trás as coisas que deviam estar pela frente e colocando à frente as coisas que deveriam estar para trás. E conversão nada mais é do que dar as costas para as trevas. O conceito de conversão não é você mudar a tua aparência, é você dar as costas para as trevas e olhar para a luz. E a cada dia que passa, a vereda do justo brilha como a luz da aurora. Amém? Quando eu me converti, quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu dei as costas para as trevas. Algumas pessoas olhavam para mim e viam o lugar que eu estava, mas não viam para que direção eu estava andando. E não acreditavam que eu havia me convertido. Porém, hoje eu vejo muitas pessoas, ali está a luz, quase chegando, eles dão as costas para a luz, são atraídos pelas trevas, as pessoas olham e os veem perto da luz e dizem: aquele lá é crente. E a cada dia que passa, é abismo chamando abismo, abismo chamando abismo. Mas tem uma passagem na palavra de Deus que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amados, é muito difícil você querer andar sozinho e conseguir atingir ao alvo sem a ajuda do Senhor e sem que o Senhor ande com você, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Ele conhece a nossa estrutura, Ele não zomba, Ele sabe que somos pó, Ele sabe a dificuldade que temos. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições. Ponto. Não. Ele fez uma vírgula lá, ele disse: mas tem de bom ânimo. Nós precisamos aprender a gramática de Jesus. Onde Jesus colocou vírgula, não coloque ponto. Onde Ele colocou ponto, não coloque vírgula. O mundo chega e fala assim: você está acabado. E agora, José? Ponto. E Jesus coloca uma vírgula e fala assim: tudo é possível se você pode crer. Abacuque disse assim: ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja todas aquelas coisas que eu necessito, preciso. Ponto. Não, ele coloca uma vírgula e diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando o Senhor fala assim: faça, nós colocamos vírgula. Mas Senhor, nós queremos prolongar. O Senhor, quando diz, Ele cumpre. Quando o Senhor coloca a sua mão, Ele acrescenta. Então, amados, na nossa vida nós precisamos dessa ajuda sobrenatural do Senhor. Precisamos dessa ajuda sobrenatural do Senhor. E quando eu vejo que o Senhor, Ele caminhando conosco, enviando o seu Espírito, nós cantamos aqui: você tem o Espírito de Deus, você tem valor,
e se você tem o Espírito de Deus, você vai conhecer a excelência dessa vida eterna em Cristo Jesus. E tem uma outra coisa maravilhosa. E ele até dá a explicação do que é a vida eterna. João 17, versículo 3, diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é essa. Às vezes é difícil conhecer as pessoas, né? Você se conhece? Você é daquele que chega no espelho toda manhã e fala assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Se existe essa discussão, é porque você ainda não conhece a tua identidade, principalmente em Cristo. Quem é você? Nós cantamos aqui, você tem valor. Você deve ter recebido um abraço que daqui de cima eu quero receber também, depois do culto. Eu quero. Igual o pastor Walter contava, que estava na rua lá, no banco, do outro lado da rua, tinha uma irmã da igreja, deu um maior grito: Pastor Walter! Ele olhou, não sabia. Ela atravessou a rua e ela era assim bem alta e razoavelmente saudável. E ela pegou, Pastor Walter, e chacoalhou para cima e para baixo. E falou: Pastor Walter, o senhor não se lembra de mim? Ele falou: eu não me lembro, mas nunca mais vou esquecer. Quem é você? Você olha no espelho, você sabe quem você é? Você sabe quem é esse Deus que você serve? Você conhece esse Deus que mandou o Filho dele correndo um risco tremendo? O Filho se fez carne, diz a Bíblia. Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, conheceu a minha paixão, a minha emoção, conheceu as minhas dificuldades, aqueles que me traem, os sentimentos, aquelas incertezas, aquelas injustiças. Jesus conheceu tudo. E contudo, não pecou. Está à direita de Deus Pai, intercede por nós e fala: Pai, eu conheci aquela carne, é terrível. Mas dentro dela o Senhor colocou um espírito, e para aquilo tudo viver, o Senhor colocou uma alma, e eu vou salvar essa alma. Eu quero estar na emoção, eu quero estar na razão, eu quero estar no pensamento, eu quero estar naquela vida. Jesus subiu aos céus e falou: eu vou mandar o outro. Vou mandar o Paráclito, vou mandar o meu Espírito. E vem o Espírito de Deus e habita entre nós, e não só entre nós, mas Ele entra em nós. Quando Ele entra em você, quando Ele entra na minha vida, você começa a perceber o quanto existe uma luta da carne contra o Espírito, e de repente as obras do Espírito mortificam as obras da carne, e você se enche do Espírito, e de repente você começa a andar em Espírito, e você representa aquela pessoa de Jesus Cristo, e você, como Paulo pode dizer: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo. Essa é a tua identidade? Alguém que não mais vive, mas Cristo vive em você. Olha o risco que Deus pode estar correndo com a minha e com a tua vida. Mandar o Espírito dele habitar em você, porque encontrou a porta aberta, e falar assim: esse aí agora vai ser eu. Esse aí agora vai ser, não Deus, mas ele vai andar no meu espírito, e eu e ele seremos um. Ele pede que nós vivamos de acordo ou de uma maneira a ponto de sermos um. Sim ou não? Sim. Irmãos, a coisa mais difícil é isso, ser um com alguém. A coisa mais difícil é ser um com alguém que é diferente, que anda diferente, mas andando certo. Tem gente que está andando reto, mas não está na direção certa, né? Aí eu sou retíssimo, mas está na direção errada. O Espírito de Deus, ele te leva por caminhos tão estranhos, mas quando você tem o Espírito de Deus, você reconhece que Deus está ali. Você se sente o Filho de Deus, você se sente aquele que o Senhor mandou, você se sente alguém que o Senhor preparou para que você, não perdendo a sua identidade, possa ter autoridade. E muitos estão vivendo assim.
Muitos estão vivendo assim: eu quero ir, eu quero levar a palavra, eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero perdoar. Hoje eu conversava, não sei com quem, falava, a pior coisa, a mais difícil hoje para o cristão é perdoar. Esquece o poder que temos de perdoar em nome de Jesus. Nós queremos sabedoria muitas vezes para ganhar dinheiro. Mas a sabedoria, a Bíblia fala, 1 Coríntios 1:24, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus na sua vida é falar de Jesus do começo ao fim. É viver Jesus do começo ao fim do dia. Mas, irmãos, não é para ser Papai Noel, não é para ser aquela fumacinha andando. É para você representar o Senhor na tua estrutura. Você nasceu homem, você é homem. Você nasceu mulher, você é mulher. Você nasceu para estar nessa cidade e nessa cidade. O Senhor te moveu para outra. Se o Senhor te moveu lá, você vai ser bênção. Você tem uma identidade, você tem valor. E o melhor valor que você tem é que o Senhor tem liberdade de entrar na tua vida, fazer uma obra, e o Senhor tem com você o poder, a autoridade de ser um com você no mesmo Espírito. Quer ver? Ouça o que está escrito em 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vocês já usaram aquela frase quando você entra numa conversa ou conhece alguém e fala: rapaz, esse daí tem espírito de porco. Não é verdade? Às vezes na rua eu vejo o pessoal na estrada aí expulsando espírito de multa. Você já viu? Ele manda a bala. Aí um grita assim: pardal! Ele, espírito de multa, sai, não é isso? Tem vários espíritos demoníacos que não são só aqueles que te atrapalham, são aqueles que te perturbam. E a Bíblia fala que aqueles que não obedecem ao Senhor, que não andam no caminho do Senhor, acaba sendo entregue aos espíritos atormentadores, como Judas. Ficou tão atormentado que foi ao suicídio. Tem pessoas que precisam ser libertas dos espíritos atormentadores. Se você é uma dessas pessoas que tem espíritos atormentadores na tua vida, você precisa ser liberto hoje, em nome de Jesus. A unção do Senhor despedaça o jugo. Você precisa ser liberto. Tem gente que não dorme, tem gente que fica preocupada. Talvez tenha até uma doença física, você está tomando algum remédio, alguma coisa. Faça o que o médico mandou. Mas o Espírito de Deus, que quer ser um com você, Ele sabe se tem outro espírito na tua vida. A Bíblia fala que nós devemos discernir se os espíritos provêm de Deus. Se toda a palavra provém de Deus. Havia igrejas antigamente que quando Paulo pregava, eles falavam assim, iam para casa e buscavam nas escrituras para ver se aquilo era assim mesmo que estava sendo pregado. Tem pessoas que estão engolindo aí qualquer coisa, como urubus, comendo qualquer palavra, passa mal e depois não sabe o que fez mal para o seu espírito. Acabam sendo um espírito com outros que não pertencem ao trono de Deus. São espíritos imundos, espíritos enganadores, espíritos que não provêm do trono de Deus. Mas o Senhor, quando mandou Jesus Cristo, Ele veio nos salvar e nos veio dar a oportunidade de receber o seu Espírito, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus e podemos ser um com Ele. E se você tem esse Jesus, eu tenho esse Jesus, podemos ou não ser um? Podemos, com todas as diferenças. Igreja é o lugar que eu encontro velhos amigos que eu nunca vi antes, porque testifica o mesmo Espírito. Irmãos, mas eu queria que você pensasse em 5 coisas hoje. Eu tenho temor de Deus ou tenho temor das consequências do meu pecado? Deus vai me julgar de acordo com o coração dele ou de acordo com o meu coração? Onde é que esse Deus vive? É alguém que está lá em cima ou é alguém que habita em mim? Deus tem essa capacidade de ser uma imagem fora do conceito só
espiritual visível, onde ele se revela dando a sua vida, a sua presença, a sua existência, por exemplo, como rocha, rio, pão. O que mais? O Senhor é rocha, o Senhor é um monte forte, uma torre, o Senhor é um rio de água viva, o Senhor é um pão vivo. Agora, todas essas coisas, quando você raciocina e as enxerga, você acha que elas são menores ou maiores do que você? Se você quer analisar e imaginar um Deus que é uma rocha, não pense numa pedrinha que você tropeça e quebra o dedinho, não. Pensa numa rocha onde você pode ter segurança e refúgio nele. Quando ele fala que é um rio da vida, não pensa num riozinho como o Amazonas. Pensa num rio de vida que cobre águas que nunca terminam. Não pense nessas manifestações visíveis de Deus como coisas pequenas que você pode dominar. Eu posso cruzar o rio quando eu quiser. Eu posso comer esse pão e jogar no chão quando eu quiser. Eu posso pegar essa rocha e quebrar e fazer concreto quanto eu quiser. Quando Deus está em nós, amados, nós temos poder sobre o pecado, sobre os maus pensamentos e sobre os espíritos maus. Nós temos que ser tocados pelo Senhor e saber que quando o seu Espírito toca em nós, a melhor manifestação é dizer assim: seja bem-vindo, Senhor. Você tem uma autoridade para todo espírito mal chegando, acreditar de longe que ele não vai ter lugar em você. Sabe aquele chefe chato? Chato não, correto. Aquele chefe que é todo reto nas suas decisões, nas suas palavras. Aquele que não brinca em serviço, profissional. E tem aquele grupinho tomando café, né? E aí o chefe está lá embaixo, lá de longe. Vocês falam: olha, ele vem vindo. Sim ou não? E o chefe de longe, ele já sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. O espírito maligno chegando na tua vida, ele não deve olhar para os outros e falar assim: oba, porta aberta, casa vazia e desocupada. Vamos lá, ele traz 7 piores. Eu contei aqui uma vez a experiência da minha própria vida, que batia na porta do meu coração, onde a porta tem uma fechadura só pelo lado de dentro, sou eu que abro. Bateu a porta, eu abri, e esse espírito que não era do Senhor entrou. Fez a maior confusão dentro do meu coração. Mas Jesus, diz a palavra, que Ele, de tanto amor pela minha vida, tanto respeito pela minha vida, Ele não estourou janela, porque quem entra pela janela é ladrão. Ele queria entrar pela porta, então Ele também bateu. Só que eu não ouvia. Tanta confusão, festa, bagunça, eu não ouvia. Só que chegou uma hora, eu não aguentava mais aquela confusão. Sabe aquelas festas que só tem penetra? E acaba com toda a comida, acaba com tudo, ainda reclama. Acabou a picanha, acabou a guaraná, acabou isso. E você fala: escuta, você veio aqui é minha casa. E aquele inimigo começou a mandar até nas decisões desta casa. Eu não aguentei mais, fui até a porta e chegava a ouvir manso e suave: Jesus está chamando. Olhei lá no buraquinho da fechadura. Jesus, eu abri a porta, ele entrou. Quando ele entrou, todos já tinham saído pela porta dos fundos. Mas foi tão boa a minha vida, ficou tão gostosa a minha vida, que eu me senti tão tranquilo, que eu fiz como aqueles pescadores. Falei: Jesus, pode dormir que a coisa aqui está legal agora. A coisa está tranquila. E não queria que Jesus participasse das coisas da minha vida. Mas a porta continuavam batendo. Eu olhei, tão simpática a pessoa, tão atraente, tão assim agradável. Falei: poxa vida, tudo bem, né? Tudo bem.
Abri um pouquinho a porta, já enfiou o pé. De repente entrou, eu dei conversa. Sentou, eu dei espaço. E de repente, quando tomou mais espaço, Jesus já estava saindo pela porta do fundo. E a minha vida ficou pior do que estava. Meus amados, foi um período terrível da minha vida, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. A misericórdia do Senhor me alcançou, mas quando houve aquele bater da porta, imediatamente eu falei: Senhor, entra, expulsa e não durma. Por favor, sê comigo 24 horas por dia, 7 por semana e 365 por ano. Por favor, eu não quero mais te largar. Ele falou: olha, então vamos começar a fazer faxina aqui. Tem muita coisa para fazer. Vinham bater, e vieram, e ainda vêm bater na minha porta. Mas eu deixei aquele, sabe como chama? O olho mágico, né? Eu deixei o contrário agora. Eles olham lá dentro, quando eles veem Jesus, eles somem. De longe ele sabe quem você é, quem está em você. Mas você sabe quem você é? Como eu disse de manhã hoje, a palavra que o Senhor estava me dando sobre exatamente essa postura que muitos de nós estamos perdendo. Perdeu a tua identidade, você perdeu tudo. O que é uma campanha eleitoral? Nada mais do que falar: ora, a tua identidade bate com a minha. E quando vem Jesus, fala assim: você tem que ter a tua identidade em mim. Não é igual à minha, é em mim. Eu tenho que estar em você e você tem que estar em mim. Não fique tentando disputar entre Jesus e outros. Ou é Jesus, ou é Jesus. Jesus nunca vai ser segundo. Ou ele é primeiro, ou ele não é nada. Irmãos, o que eu quero dizer também é que mesmo que você se sinta como uma mula, o pastor falou dela hoje, um animal que obedece a Deus. Eu quero te dar um conselho: não chute a tua mula, não espanque a tua mula. Números capítulo 22, a Bíblia fala que um homem profeta de Deus, que não agradou a Deus naquele momento, pegou a sua mula e começou a andar. Se você quiser ler essa passagem no capítulo 22 do livro de Números, a Bíblia começa a falar, a partir do versículo 21, que Balaão levantou-se pela manhã, ele abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se ao seu caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na jumenta, na mula, e 2 de seus servos com ele, e viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Primeira reação aqui: espancou a jumenta. 24, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta que o anjo do Senhor, ela deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão 3 vezes. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Por que você me espancou essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta abriu a boca de novo. Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim com você? E ele respondeu para a jumenta: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta?
Eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade eu agora te haveria matado, e a ela eu deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava nesse caminho, para te opores a mim. E agora, se te parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Vou parar por aqui. Coloque essa figura, essa postura dessa jumenta, a pessoa, o trabalho, a situação, lugares que estão te servindo porque você tem valor, mas estão te servindo caladamente, obedecendo à vontade de Deus para te abençoar, para te ajudar, e você, por não entender, está espancando. Não espanque a tua mula. Tem mulher cutucando o marido assim, ó. Não espanque aquilo que te serve. Não espanque. Tem gente zombando da palavra, zombando do Espírito, zombando da igreja, zombando do pastor, zombando daqueles que permitem que você esteja sobre eles e te abençoando e te ajudando, que vem até o anjo do Senhor no caminho. Quantas vezes a minha esposa fala assim: cuidado. E eu acabo espancando. Tem uma hora que Deus abre a boca, né? Irmãos, eu não sei, eu acho que já devo ter contado essa imagem. Eu quero ver esse DVD no céu. Eu imagino assim, Balaão, depois que viu tudo aquilo, deve ter pego aquela jumenta no colo e começou a dar beijinho nela, e começou a carregar e pedir perdão, e ver o quanto Deus o havia abençoado, colocando aquela maneira de ajuda na vida do Balaão. Até o animal viu que o seu dono tinha valor e obedecia caladamente. Até o animal sabia conduzir aquela vida pela vontade de Deus. Irmãos, eu não sei se acontece muitas vezes isso com você, mas de repente fura o pneu. Não é isso? Você sai do carro e chuta o carro e vai. Eu não sei porque chuta, né, o pneu e tudo, mas de repente você fica ouvindo dizer que se tivesse saído de casa 5 minutos antes, você teria sido assaltado. Tem gente que reclama da casa. Fez a igreja jejuar e orar para comprar aquela casa, depois fica reclamando da casa. Olhe para as coisas que tem te servido, olhando para você como alguém que tem valor, e Deus está usando para te abençoar. Dê valor. Chegue hoje em casa, consagre tudo que você tem. Tudo significa quantas coisas? Tudo. Pastor, tenho certeza que compra um microfone, compra um equipamento, eles consagram o Senhor para ser usado. Não chuta o instrumento quando não funciona. Não é para chutar a igreja quando não funciona. Não é para chutar o ministério quando não funciona. Na tua imaginação. E agora eu vou terminar. Leia Isaías capítulo 61, versículo 1 e versículo 2. Isaías 61, versículos 1 e versículos 2. Jesus um dia entrou na sinagoga. Era a oportunidade de ler a passagem da semana, que é o costume até hoje. Jesus, a ele cabia ler naquela hora. Ele pegou, abriu e leu essa passagem, exatamente essa passagem, Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Preste atenção. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa passagem estava lá em Isaías, há muitos anos antes de Jesus pegar o rolo, abrir e dizer: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu.
E aí ele fala para que Deus o ungiu. No versículo 2 ele fala também que ele foi ungido para pregar, anunciar o ano aceitável, o ano do favor do Senhor. E quando ele leu essa passagem, ele disse: essa passagem se cumpre hoje na minha vida. Isso provocou ciúmes, provocou confusão, mas eu quero que você leia essa passagem hoje, novamente, na tua Bíblia aí, e coloque você nessa posição. Porque se Jesus foi ungido para isso, e Ele habita em você, você também é um ungido. Não tem nenhum amém, nenhum glória a Deus, e nenhum aleluia. Quem é você? Eu sou um ungido de Deus. Se Jesus está habitando em você, você é um ungido hoje para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor do Senhor. Esse ano não são 365 dias. Esse ano é um tempo, e esse tempo se chama já. Você. Eu queria, pastor, com a liberdade que você possa me dar, eu queria ungir todos hoje, com óleo, chamar os presbíteros, pastor, porque a unção despedaça o jugo. Se você não sabe a tua identidade, que o Espírito de Deus te revele hoje, que você foi ungido para anunciar o favor do Senhor. Hoje de manhã nós falamos sobre o favor de Deus, coisas que eu não mereço e tenho. Nós precisamos anunciar muito mais que o Senhor é a nosso favor, e se Deus é por nós, amados, é tempo de anunciar o favor do Senhor. E o favor do Senhor foi ter nos amado de tal maneira, que Ele deu. Quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito de doar, não de tomar. E você, como ungido de Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você ouvir alguém dizendo, não dá mais, diga, esse é o tempo certo do favor do Senhor na tua vida. Não existe para Deus, tarde demais, enquanto estiver vivo. Anuncie o favor do Senhor, dizendo que a pessoa tem valor. Anuncie que aquela pessoa está sendo usada por Deus. Pode ser a pessoa mais perigosa, que eu quero dizer, na comunicação. O relacionamento humano nos traz muita oportunidade de pecar, né? Você não fala nada, mas por dentro você quer matar aquela pessoa. Você não fala nada, mas você está irritado, você está desligado. Por mais difícil que seja aquela pessoa, ela tem valor. Jesus Cristo morreu por ela. E você foi ungido para anunciar o ano do favor do Senhor. Eu não vejo, pela história, pelos testemunhos e pelas projeções, um tempo tão maravilhoso para anunciar o favor do Senhor como agora. Onde eu não vejo saída para nada, a não ser Jesus Cristo, a porta das ovelhas. A não ser por Jesus Cristo, a solução de todas as coisas. A não ser pela unção do Senhor, que despedaça o jugo, que nos livra e que nos protege de toda investida do maligno. Eu quero dizer que você tem valor, em nome de Jesus. Eu não vou te ungir com óleo de azeitona, depois de milho, depois de jabuticaba. É um só óleo. Eu não vi quem pôs, mas eu acredito que seja um só. Assim como o pão que foi servido, a palavra de Deus é uma só. Eu peço a Deus que a minha palavra seja queimada, mas a palavra de Deus que permanece para sempre. Seja um martelo, um copo de água fresca, seja uma espada, seja aquela que penetra na tua vida, faça divisão da alma e do espírito, discernimento entre pensamentos e intenções do coração, e você veja o quanto você tem valor nas mãos de Deus. Na hora que você levanta, até a hora que você dorme, na hora que você levanta, porque o Senhor é contigo. O Espírito do Senhor é sobre você. Ele te ungiu para alguma coisa, então você tem uma missão. Você não é um vagabundo, você não é um desocupado. Você tem uma missão se Jesus Cristo habita em você.
E a missão do crente não é acabar com a vida dos outros, é abençoar a vida dos outros. E a vida do cristão é anunciar o ano do favor do Senhor, não é para trazer a condenação das coisas. A vida do cristão é para abençoar. Se você tem lugar na tua vida para ser um abençoador, o Senhor enche os teus celeiros. E esse ser abençoador é o obediente, como foi o animal. É como foi pregado aqui na hora que nós pudemos trazer dízimos e ofertas. A obediência no Senhor, ela traz uma motivação até naqueles que estão ao nosso redor. É depois da obediência que vem o valor que você vai perceber. Jonas estava no barco. Jogaram todas as coisas que estavam no barco fora. Tem gente jogando muita coisa boa na vida fora. Não é a coisa que está dentro, é quem está dentro que você precisa jogar fora. Não eram as coisas para serem jogadas fora. Era quem estava dentro do barco que tinha que ser jogado fora. Não adianta jogar fora uma série de outras coisas, que são até bonitas. Lá tem um ministério que a mulherada precisa parar de cortar o cabelo, parar de pôr um brinquinho, um batonzinho, um perfuminho e tal. São coisas boas. E lá dentro ainda fica incrustada aquela velha criatura que tem que ser jogada fora. E a tempestade não acaba. Tem gente que para de fumar, para de beber, para de jogar, jogam. Isso não são coisas boas. Mas ele para com aquele desejo de viver, para com aquele desejo de fazer alguma coisa, para com seus planos, seus desejos e sonhos. E não é coisa que tem que ser jogada fora. É quem tem que ser jogado fora. E a velha criatura não tem que ser jogada fora, tem que morrer. E a unção do Senhor despedaça esse jugo das tentações da velha criatura. Das tentações que te levam a abrir a porta de novo e deixar entrar na tua vida aquilo que vai destruir a tua identidade. E eu quero te dizer, olhando nos olhos, você tem valor. O Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu. Te ungiu. Entre tantas outras coisas, curar, evangelizar, anunciar, é a que hoje eu quero trazer para você como uma palavra de Deus. Você foi ungido para anunciar o ano aceitável, o favor do Senhor sobre as vidas. Anuncie o favor do Senhor. Olha, se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Está com um problema? O Senhor é a solução do teu problema. Seja um abençoador em nome de Jesus. Para que quando você estiver chegando, digam, lá vem um homem, uma mulher de Deus. E não a rodinha se espalha dizendo, lá vem o chato. Se você leva a Bíblia debaixo do braço, tudo bem, vamos pensar que você é crente. Mas quando a Bíblia leva você para algum lugar, eles vão perceber a presença de Deus. Pastor e presbítero, os irmãos não são responsáveis para encherem essas cadeiras. Nós somos responsáveis para encher esse lugar com a glória de Deus. E as pessoas vêm. Não é assim, pastor? Vem para ver a glória de Deus. E se a glória de Deus se manifesta em você, é como Moisés, que não sabia que o seu rosto brilhava quando ele desceu do monte. Que esteve na presença de Deus e o Senhor ali, na unção da presença dEle, colocou na vida dEle aquele ministério, aquele poder, aquela ousadia, aquele desejo de liderar o povo, e ele foi fiel ao Senhor, um homem manso, que todos procuravam. Seja uma pessoa que as pessoas te procuram, seja um abençoador, amém?